gravação, eu agradeço. Sabe o que você faz? Eu não sei como é que... Mas eu reparei isso aí, que quando... Acho que tá ao vivo, né? Que tá iniciando aqui a gravação. Pode Iniciou? falar. Não, é que o que eu reparei? Um oi aí pra quem estiver chegando. Mas eu reparei que se... É meio roleta russa, viu, Juan? Você desliga a tua câmera e liga de novo, às vezes na gravação... Às vezes lá na gravação, depois que vai pro YouTube, tipo... A tua câmera pequenininha, você vai pra uma câmera maior, e aí, tipo, do Jonathan fica pequena, ou se a minha tá grande, eu fico pequeno, você fica grande, sabe? Às vezes acontece isso. Quando eu tenho que desligar o microfone aqui, que acabou a bateria do computador, tenho que colocar aqui coisa rápida. Quando eu volto, depois eu vejo no YouTube, tipo, mudou, assim, sabe? Aqui não muda, mas depois no YouTube muda. É roleta russa, cara. Se você quiser, faz o teste aí, desliga a câmera e liga agora pra você ver. Pode ser que... Mas será que eu tô grande? Eu não sei. Agora, no momento, você pode estar grande pra quem tá nos assistindo. Mas aí, se desligar e ligar, você pode ficar pequeno. Como o contrário também é verdadeiro, né? Pois é. É isso aí, cara. Deixa eu fechar meu WhatsApp aqui no computador, senão vai ficar apitando. E vou pegar o carregador do meu celular. É quase que Alice no País das Maravilhas. Por quê? Porque é sem sentido, cara. Nossa senhora. Nonsense, né? Verdade. Então, eu vou fazer a Lewis crítica aqui, Carroll, cara. crítica literária. Isso, literária e cinematográfica também, né? Tá bom, chama. Mas ao filme mesmo, porque, assim, é o País das Maravilhas, que não é maravilha nenhuma, cara. É muito bizarro, Essa cara. É a Você gosta de nada a ver. Filme. Parabéns, você entendeu o filme. Como assim País das Maravilhas? É uma mentira isso aí. Porque o cidadão chega lá achando que é um negócio maravilhoso, assim, cheio de belos campos, arco-íris, essas coisas, e vem e não é. E aí? Vocês estão enganando quem quer assistir o filme. Já diria Cris MC, até a Alice percebeu que não era uma maravilha. Meu pai. Aí você Ele consegue deixar o troço bagaceiro. Cult. Né? Que bagaceiro? Não, aí só um pouquinho, a gente vai brigar. Essa música que eu... É poesia acústica? Fala pra mim. Não é poesia acústica. Pior que é uma música muito boa. Preciso lembrar o nome, inclusive. Tá vendo? Mas voltando rapidinho à literatura nonsense, né? Justamente é o gênero nonsense, né? O questão da Alice no País das Maravilhas, né? O Lewis Carroll é o expoente da literatura nonsense, que é sem sentido, né? Absurdos literários. Pode falar. O nome da música é Canção Infantil, muito boa, do César MC com a Cristal. Sério, muito boa. Tipo, é muito reflexiva, não é um funk, tá? O César MC não é um funkeiro, ele é um rapper muito bom. Ele só tem um MC no nome. Não, mas MC não quer dizer que é funkeiro, MC é mestre de cerimônias. Mas todo funkeiro é MC. O McDonald's mas nem todo MC é funkeiro. Mas é isso aí, cara. O Emicida é rapper. Não, aí não, né, cara? Aí também não é MC. Racionais MC. Tá bom. É a mesma coisa pro Exalta Samba, né? Que é pagode? Ou Turma do Pagode. É verdade, que é samba. Que eles veem. O Turma do Pagode, na verdade, é pagode também, né? Então, mas o Exalta Samba não é samba. Eu queria terminar aqui a minha participação no Prime Time falando uma frase que eu gosto muito, na verdade. Tem algumas, né, que me ocorrem, mas essa é a mais marcante para mim, assim, do Alice no País das Maravilhas. Se você não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. Que é uma frase que realmente faz sentido, né? Se você não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. Acho que é o gato que fala, aquele gato meio doidão lá, que fala pra Alice, ou não sei se é a Alice que fala isso também, mas fica o pensamento aí, uma epígrafe pra você, caro ouvinte, que tá... Olha, caro... quem que assiste mesmo? Quem tá assistindo aí no YouTube? É o assistidor. O assistidor, para que... aqui faz o meu... O assistente. Meu manifesto para que essa palavra seja normalizada, inserida aí no dicionário brasileiro, português. Mas, né, fica aí a reflexão. É isso aí. Calma aí que deu uma travada aqui. Não sei se é minha internet ou se é de vocês, mas... minha tá normal. Eu tô vendo vocês normal. Pra mim tá ok. Ótimo, então pode ser que seja a minha. Eu não sei, que a minha também que às vezes dá uns BO.
Mas ama? Não, cara. É bem tranquilo. Nós domina no peito e... Bora lá, então. Vamos começar o podcast. Que a gente já se estendeu demais aqui. Essas nossas divagações. Em 3, 2, 1... Gravando. Olá, você que nos acompanha. Está começando o Toquiteco, seu podcast semanal sobre NBA e NFL. Seja muito bem-vindo ao nosso episódio de número 94. Eu sou Jonathan Momba e junto comigo para mais um podcast está ele, Juan Grins. Tudo bem? Como vai você? Muito boa noite, Jonathan. Boa noite também a quem nos acompanha. Uma breve correção, que imagino que deva ter passado em branco aí. O nome do podcast é Toco e Teco, não Toco e Teco, caso tenha ficado aí uma dúvida na fala do Jonathan. Não, aquele falou Toco e Teco. Então, mas, louco, olha lá. Olha só. O cara tá desacreditando da tua capacidade de falar o nome do podcast na edição 94. Isso aqui é um absurdo. Brincadeira. Oh, não, olha sempre só. Bom, sempre bom agora corrigir. Eu fiquei... Aceito correção. Eu, particularmente, pode me corrigir que eu falo muita Então, bobagem. aproveitando a deixa, Tá pessoal, caso alguma coisa minha pronúncia não fique claro, porque às vezes acontece, porque eu falo meio rápido, ou eu não expresso bem as palavras, vamos dizer assim. Por exemplo, tecou, né? Taclei. Corta o finalzinho da palavra porque eu já encaixei na outra. Mas muito bem dito pelo Juan, então é toco e teco. Né? Isso. Não, porque se deixar virar bagunça, daqui a pouco vira tico e teco, daí a gente vai embora. Ou TikTok também, pessoal. Já. Não, aí acabou. Mas Tota nunca. Não. Tota jamais. Jamais seremos. Já. E para fechar, então, Jonas Faria, que já se manifestou, né? Você já ouviu a bela voz de Jonas. Como vai? Tudo bem? Tudo bem, Jonathan Mumba. E espero que seja tudo bem também com vocês que nos acompanham, tudo bem com o Juan Grings. E eu sinto um pouquinho de falta, sabe, de um friozinho santamariense. Olha que tá aí. Nossa, com certeza, eu tô vendo aí você tapado de blusa, pô. De moletom, não, sabe? Blusa não. Deixa eu falar minhas blusas aí, pô, me deixa. O Jonathan também, assim, um pouquinho mais contido, talvez tá bem fechadinho aí no quarto dele, não tá tão frio assim. Mas hoje aqui, por que eu falo? Porque hoje aqui em Rio Preto amanheceu com um pouco de névoa, né? Lógico, depois deu 10 da manhã, já tava torando o sol, mas amanheceu com um pouquinho de névoa. Eu falei, nossa, saudade do friozinho, do tempo embaçado que era Santa Maria. Realmente embaçado. Aqui foi ontem assim, tava horrível de chegar logo de manhã. Inclusive, saí de casa, né? De carro e foi horrível porque ficava limpando o vidro toda hora, ficava embaçando. Mas é uma experiência muito interessante, cara. Acho que foi a primeira vez que eu dirigi com névoa. Que isso! É os meus guri. E eu nunca dirigi. Fica a reflexão. Mas, seguindo então aqui, nos passe qual que é a ideia do Toquiteco, Rua. A ideia do Toquiteco é trazer os principais destaques do basquete e do futebol americano da terra da Taylor Guitars. Taylor Guitars, para quem não tá sabendo, é uma fabricante americana... Oi? Não, tô enchendo o saco, vai, continua. É uma fabricante americana de guitarras com sede em El Cajon, na Califórnia, e é um dos maiores fabricantes de guitarras acústicas nos Estados Unidos. Foi fundada em 1974 pelo Bob Taylor e pelo Kurt Listug. Ela até hoje é sediada, né? Ela foi fundada na Califórnia e por lá continua até hoje, né, em El Cajon. Cajon, né, para fazer a mesma digressão do podcast da NBA, que também é um instrumento musical muito bom, por sinal. Exatamente, percussão. E guitars, né, às vezes tem, porque para nós, é que não tem uma tradução para violão, né, lá nos Estados Unidos, né, violão também para eles é guitar, né, é guitar. E guitarra acústica mesmo, né, então às vezes tem essa conotação, mas também é produtora de violões, sei lá qual é que é o plural de violões. Perdão aí, professor de português, ou pessoas que entendem português bem,
né? Foi mal. E só para deixar claro, né? Violão acústica não tem nada a ver com poesia acústica. Isso também, fazendo uma digressão com a NBA, né? Que eu não sei se foi um prime time, enfim, muito louco. É importante fazer essa diferenciação. Isso. Mas e qual que vão ser os destaques do nosso podcast, deixando então guitarras e poesia acústica de lado? A gente vai falar de outras pessoas deixadas de lado, né? A gente está deixando aqui algumas coisas de lado, algumas pessoas no momento deixadas de lado, mas brincadeiras à parte, de pessoas importantes, os top free agents, os jogadores sem contrato, quer dizer, sem contrato, sem times, que ainda estão disponíveis no mercado, né? Por exemplo é bonito, do Richard Sherman, né, cornerback, o Mitchell Schwartz, que também campeão do Super Bowl, campeão pelos Chiefs, e ainda mais uma galera importante e, claro, desses que estão livres na pista, também vamos falar de outros jogadores, a situação de Stephon Gilmore, né, lá nos Patriots, alguns cenários, se vale a pena ou vai dar em alguma coisa esta greve que ele está fazendo de não se apresentar nesses primeiros treinamentos. E, claro, dando tempo, nós temos as queridas rapidinhas da semana. Muito bem, começamos mais um podcast falando então sobre os principais free agents, ou seja, jogadores sem contrato, que ainda não tem uma equipe, mas possivelmente terão até o começo da temporada, durante a temporada, então acabarão chegando a algum novo destino, porque são jogadores importantes, jogadores com alguns bem veteranos, já passaram os 30 anos, mas com condições de produzir em alto nível na NFL, como estamos falando por talvez o principal, ou pelo menos o mais conhecido deles, o mais polêmico também, Richard Sherman, um cornerback com alto gabarito, que já foi campeão pelo Seahawks, jogou muito tempo lá na época áurea da Legend of Boom, e recentemente então, jogou pelos Niners, mas o contrato dele acabou e não renovou, apesar de ainda ter esse interesse até mútuo de voltar para São Francisco, nada ainda concreto. Inclusive os Niners são dos times que estão interessados ainda de São Francisco. Também temos os Browns, Raiders e Saints como principais destinos. Mas o que dizer do Richard Sherman, já bem experiente? Será que ele ainda tem capacidade de ser o cornerback número 1 de uma franquia? É muito interessante, né? Porque carreira o cara tem, né? Como você disse, campeão, 2 vezes vice-campeão também, né? Tem então experiências em finais e também em perdê-las. É um cara que foi muito dominante. Hoje a gente percebe que não tem a mesma dominância, é evidente, né? Quando a gente pega para ver os últimos matchups importantes, até dentro da própria divisão, como por vezes ele é queimado, né, como não tem aquela explosão, e a gente sabe que a posição de cornerback é uma skill position, é uma posição que demanda explosão, que demanda muita velocidade, né, que tem que correr atrás de caras que muitas vezes a posição de cornerback, só para quem não entende, é o cara que tem que correr atrás, né, tem que marcar o wide receiver, o cara que recebe a bola do ataque. Cornerback é uma posição de defesa. Então é sempre nesse papel de reação. E para o Richard Sherman, que sempre foi muito bom, né, que sempre foi dominante, na última temporada ele perdeu alguns jogos por lesão, agora ele tem 33 anos também, passou dos 30, então existe um declínio à média meio normal, principalmente para essas skill positions. Então fica esse questionamento. Claro que não é interesse, pelo menos assim eu encaro, não é interesse da parte do San Francisco 49ers em perdê-lo. Porque, como eu disse, ele é um cara muito experiente e ele cobrindo um dos lados do campo, existe essa segurança. Né? Existe o Richard Sherman lá em alguns dos cantos que já patrulha muito bem a secundária. Ele ainda é uma peça que pode render bons frutos. E aqui a gente está falando de um free agent, ou seja, né, não está em papel de negociação, é o time que tem dinheiro para abraçá-lo, o time que tem dinheiro para colocar dentro do seu elenco, assim será. A gente está falando dos Browns também, que reforçou também a sua secundária, tem nomes, alguns expoentes bem contundentes, os Cowboys também, os Saints, que perderam muitas peças, ainda tem jogadores com grande nome, pode ser um lugar interessante aí de pouso para o Richard Sherman, mas, ao meu ver, eu não... Hoje, assim, se eu pudesse prever aqui alguma coisa,
eu não vejo o Sherman saindo de São Francisco. Ainda esse mês, né, no começo do mês, pegando uma notícia aqui do dia 12 de junho, Dia dos Namorados, inclusive aqui no Brasil, ele falou para Bloomberg, né, para a jornalista da Bloomberg, a Ritika Gupta, ele disse que está aguardando então uma oportunidade certa para renovar um novo contrato. Ele falou que queria um time que está disputando o título, então é isso que ele está concentrado e aguardando a oportunidade certa, e quando ela vier, ele vai estar. Inclusive, as notícias que a gente tem, né, atualmente, é que ele mantém justamente o contato com os Niners, que é o time que ele defendia até rescindir, né, terminar o seu último contrato, e com o Seahawks, que foi onde ele foi campeão, né, como vocês já bem citaram. Isso é até um rumor já um pouco mais antigo, né? Saiu na newsletter há cerca de um mês atrás e desde lá não tem nenhuma atualização. Mas aí é mais por questão de necessidade de ambas as equipes, que não tem um cara certo, um esteio na posição de cornerback, e também pelo valor afetivo, né? Ele já ter jogado nas duas franquias e ser querido pelos dois times, né? Apesar de ter trocado e por rival de divisão, ele ainda é querido para a torcida dos Seahawks, assim como também nos Niners. Eu queria dar uma contribuição ainda, falando nessa parte afetiva e até de pessoas que se encaixem. É legal a gente lembrar, por exemplo, do Robert Saleh, né, que é o head coach dos Jets, que também foi o último coordenador, o coordenador mais recente aí do Sherman. E existe um projeto bacana nos Jets, é um que a gente nem se especula tanto, né, pelo menos a gente não ouve falar tanto, mas existe uma ligação clara, pelo menos, entre uma peça, se ele quisesse sair de lá, e um outro... Por exemplo, a gente sabe que o Seahawks tem a ligação, mas se puxasse para algum outro lugar, onde ele poderia ter uma ligação? Talvez com outro coordenador que ele teve. Aí eu acho um pouco mais difícil porque é um projeto, né? É um projeto. Ele busca algo já mais concreto, porque já é veterano, e eu até imagino que na situação dele, já é um cara que já passou dos 30 anos e já não está mais no auge, inclusive ele vem da pior temporada da carreira, em números em 2020. Ele teve lesão também, mas ele foi bem mal, assim, no geral. Jogou 5 jogos, né? Isso, pouquíssimos jogos, e teve acho que uma média de 67% de cobertura, só uma nota bem baixa, né, para um cornerback de alto nível. Então, é um cara que possivelmente vai buscar um contrato curto de 1 ou talvez 2 temporadas e com altos valores. Então, para os Jets que buscam melhorar assim, em etapas, e não é algo que eles vão brigar para a próxima temporada agora, não sei se valeria a pena, porque seria caro. É realmente aí que está a questão. Não é só ter espaço, quer dizer, tem que ter espaço, né, para trazer o jogador, porque é um cara que vai ser numa média de 10 milhões, eu acho, assim, até mais, por temporada. Talvez mais. Exato. E falando ainda de ligação, tem o Chris Richards, que ele vai ser ele é o técnico da secundária, acho que na verdade ele é agora o do Saints, né? E também já trabalhou com o Sherman lá em Seattle. Mas assim, o Saints é aquela coisa que a gente fala, né? não tem mais espaço para nada. Porém, todavia, no entanto, né, a gente reforça uma das saídas mais importantes que o Saints tiveram nessa temporada foi o Janoris Jenkins, né? Então, do outro lado existe o Marshawn Lattimore e precisa-se de um espelhamento, né? Precisa também de um outro nome em outro canto. Pode ser uma coisa interessante, aí, claro, vai ter uma negociação muito mais trabalhada, né, para conseguir assentar ali as pretensões salariais do Richard Sherman. Porém, todavia, no entanto, é uma equipe que sempre está lá nas cabeças, né? E pode ser, sim, um lugar para ele pousar. Realmente é difícil de prever agora, porque é um cara que ainda tem mercado, apesar de que, como foi dito, ele vem para da ruim, um cara que sofreu com lesões, né? Os últimos anos foram bem difíceis, acho que em 2018 sofreu uma lesão no Aquiles, se não me engano, e aí ele perdeu muitos jogos. Em 2019 ele jogou em alto nível e a temporada inteira, aí ano passado novamente se lesionou, por isso a condição física também pode pesar contra em receber um contrato maior e algo de confiança, mas mesmo assim é um dos melhores, se não o melhor cornerback ainda disponível no mercado. Exato, e um dos melhores da geração passada, né? Da década passada, na verdade. Com certeza. Agora, mudando de posição, mas um cara também referência em sua posição, Mitchell Schwartz,
offensive tackle ex-Kansas City Chiefs, um cara que foi durante anos, né, o principal jogador da OL dos Chiefs, até a última temporada, quando também sofreu com lesão, e aí a tão criticada linha ofensiva dos Chiefs, principalmente no Super Bowl, quando ele não esteve presente, né, ele perdeu por lesão. E aí um cara também caro, né, que recebia muito, acabou sendo dispensado pelos Chiefs, mas outro jogador que pode acabar retornando para sua antiga equipe, porque os Chiefs também têm interesse de talvez trazê-lo de volta, apesar de que reforçaram muito bem a linha ofensiva, né, trouxeram o Orlando Brown para fazer a função, possivelmente vai fazer a posição do Schwartz, mas ele é um cara com muito mercado também, para citar alguns times, caso ele queira voltar para os Chiefs, ou então mesmo permanecer aí nessa região. Tem os Raiders, que também precisam muito reforço para a linha ofensiva, que perderam vários jogadores. Temos também Packers, Ravens, Titans, vários times que precisam de um reforço, de um upgrade na linha ofensiva, e o Mitchell Schwartz é um cara que vai sair sim, um alto valor, né, vai ser caro, mas mesmo assim ele ainda entrega um bom trabalho. Eu acho que é um outro caso que, por todo esse retrospecto que a gente falou, principalmente de lesão, ele ter perdido bastante jogo na temporada passada, ele jogou, deixa eu ver aqui certinho, foram apenas 6 jogos, né, que ele participou em 2020, de 16, ou enfim, que foi, né, além os Chiefs, né, não foram só 16, mas enfim, ele ter participado apenas disso, ainda as equipes vão estar cautelosas, então eu imagino que o contrato dele seria também um contrato curto. Não sei se necessariamente tão alto, mas é um jogador merecedor, porque não é como se ele tivesse tido uma temporada ruim na carreira dele, né? Ele sempre joga na linha do right tackle, o lado forte da maioria dos quarterbacks, pelo menos esse tempo ele jogando lá em Kansas, era o lado forte do Mahomes, né? Quem é destro, então o lado forte é o lado direito, e sempre muito seguro, ele era uma peça fundamental. E a gente sabe que, pelo menos, da reforma toda que os Chiefs quiseram implementar ali na linha ofensiva, ele, com certeza, acho que não foi uma escolha fácil, né? Não foi uma escolha fácil de poder ser liberado. Por quê? Porque é um cara que ainda tem o que render, né? Ele tá chegando aí a sua nona, décima temporada na liga, mas para essa posição de linha ofensiva ainda tem bastante caldo para dar nos próximos anos aí dentro da NFL. Ou seja, eu enxergo que não vai ser um contrato tão alto, lembrando que ele ainda precisa passar por alguns procedimentos para se mostrar aí disponível no mercado ou realmente apto a voltar a jogar. Ainda não, pelo menos eu não vi nenhuma notícia que já está em busca de novas equipes, já está aprovado a voltar aí pelo mercado, mas de qualquer forma tem aí gente para abraçá-lo, porque eu vejo que não vai ser um contrato tão grande assim para ele. Ele foi ao Pro, né, em 2019. Tava vendo aqui, ele jogou 1.046 snaps em 2019, não cedeu nenhum sec no Mahomes, então foi uma temporada muito segura dele mesmo. Claro que todo o conjunto ajuda, inclusive o próprio Mahomes, né? Ajuda pelo fato de não ser sacado, mas até aí é até difícil falar. Mas até o roteiro um pouco parecido com o que a gente estava falando do Sherman, né? No Shorts, por exemplo, tá chovendo muito aqui, tá? Se tiverem ouvido barulho de trovão... Eu não tô ouvindo nada, cara. Trovão, tá uma loucura aí na rua, mas enfim. Do Schwartz, ele... de novo, tem uma lesão grave na última temporada, perde 10 jogos, né? Questão de lesão nas costas. E tá todo mundo meio assim, né? Tipo, quem é que vai pagar? Quem que vai levar? Quem que vai investir? Porque o fato dele ter sido um All-Pro em 2019 também já coloca ele num patamar de que não são jogadores exatamente o mais barato, né? E até que ponto ele volta saudável. Então acho que são muitas questões que envolvem o Shorts e por isso que talvez muitos times estejam receosos. E eu nem sei até que ponto a gente pode afirmar que, poxa, ele não vai, no final das contas, ele não vai estar nos Chiefs, né? Sabe que eles são free agents, né? Eles não foram recontratados, mas a possibilidade sempre é clara. A gente vai depois falar aqui de um caso que eu imagino também que vai acontecer, mas esteja passando por greves agora, que na minha opinião vai ser recontratado. Mas a grande questão é que, os Chiefs, por exemplo, eles trouxeram o Orlando Brown,
tem agora o Joe Tunney, o Austin Blythe, tem novas peças. A gente também repercutiu... Putz, agora me fugiu. Qual é que era o nome mesmo do cara lá que era o médico da linha ofensiva dos O Chiefs? Duvernay Tardif. Esse, o Tardif, vai voltar também, né? Tá competindo ainda a posição, tá voltando aos treinamentos depois de um ano fora, né? Mas também outro cara que tá lá já no building, né? No prédio lá dos Chiefs. E não seria nada de impressionante se o Schwartz, ao meu ver, também aceitasse um contrato menor e voltasse aí para essa linha, até porque são outras peças jovens, e ele é um cara experiente, fazendo aí dupla com o Tardif seria muito bacana. Eu acho que essa é a única possibilidade até, né? Só se ele realmente diminuir o contrato dele, porque era um cara também com salário bem alto nas últimas temporadas. A lesão foi bem grave e até houve rumores de que ele poderia se aposentar, né, agora por conta das lesões e do incômodo que ele estava sentindo, mas a princípio nada confirmado, ele deve voltar então a jogar nos Chiefs, sim, porque é o time que ele jogou praticamente toda a carreira dele, né? Mas não é mais uma necessidade, né? Claro que é sempre bom ter reforços na OL, não apenas 5 jogadores, mas também ter reservas confiáveis. Mas a questão é que reforçaram, né? Investiram muito na linha ofensiva na última Free Agents, e aí só se realmente eles aceitassem um contrato mais barato, assim, de 5 milhões ou até menos do que isso, para não impactar muito no time, porque, sim, não é uma necessidade escancarada mais a linha ofensiva. Renovaram, como já disse, com jogadores mais jovens, né, mais promissores, mais, com uma carreira mais extensa ainda pela frente do que o próprio Schwartz, mas é isso aí, cara. Acho que não dá para fechar as portas nunca. Só então, passando ainda falando dessa linha, a gente tem agora o Lucas Niang, que está assumindo também, é um do lado direito, né, da linha ofensiva dos Chiefs. Tem o Kyle Long, que também é outro que sofre, né, com lesões, ele perde jogos com certa frequência, né, e tem o Mike Hammers. Então, assim, é uma linha que tem bons nomes, ao mesmo tempo que no lado direito dela são peças que não são tão certezas assim. São nomes bons, mas que não é aquela coisa, nossa, agora toda a linha está reconstruída. Não, os Chiefs fizeram um baita de um movimento, trouxeram peças importantes, mas não dá para dizer que esta linha é a das mais seguras da NFL. Pelo menos ainda não, ao meu ver, é uma das mais seguras da NFL. Não. Próximo nome, então, agora. A gente meio que fez uma listinha assim de em partes, né? Dos melhores para os não tão bons assim. Seguindo então, agora na defesa, KJ Wright, o linebacker e Seahawks, é outro cara também muito identificado com o Seattle, que pode possivelmente voltar ao seu ex-time, mas outras equipes também que teriam um bom encaixe, que necessitam de um linebacker. Tem os Cardinals, os Cowboys, se bem que os Cowboys eu acho que nem tanto, porque eles se reforçaram bastante no draft, né, recentemente, mas também Chargers, entre várias outras equipes. Ele que é um cara muito confiável, né? Eu acho que diria que um dos linebackers mais consistentes na última década também, o White. Porém, os Seahawks estão tentando renovar o grupo de linebackers, trouxeram o Jordan Brooks no último draft, né, em 2020, escolha de primeira rodada, um cara que ainda não deu resposta, mas que os Seahawks acreditam muito nele, por isso que não renovaram com o White, justamente já imaginando uma progressão, né, uma evolução do Jordan Brooks para a próxima temporada, mas também é aquilo, né, não dá para fechar as portas. O KJ Wright pode voltar para Seattle, porque um cara experiente e confiável é sempre bem-vindo. Com certeza, e até das últimas notícias, né, das notícias mais recentes, é que falando no Seahawks, foi dito então que o Pete Carroll deixa as portas abertas para ele, né, com certeza está ainda em processo de negociação, mas uma mais recente ainda, no time que a gente acabou de falar, surgiu alguns rumores até mesmo nos Chiefs, né, que ele possa parar nos Chiefs. Mas a grande questão é que o Jonathan vai saber melhor, vai falar melhor do que eu, e essa é a realidade. O Wright, ele é um dos corações da defesa do Pete Carroll, assim, nas últimas 10 temporadas, poxa, não é uma coisa que se despreze, né? Quase aí há 10 anos, literalmente, na equipe do Seahawks. E, claro, nesses últimos 2 anos, tem algumas preocupações com a durabilidade dele, e eu vejo muito nesse sentido. Se ele recebeu mais uma oportunidade,
Também não imagino que seja uma extensão tão grande. É mais por esse respeito mútuo que existe ainda com ele, mas é uma temporada que pode ser determinante também para a carreira dele, porque ele é uma peça importante no esquema, ele é uma peça que tem a sua representação dentro do vestiário, mas que em efetividade, em números, é evidente como também vem decaindo um pouco. Na temporada 2018, ele teve lesão também, né? Ele não participou grande parte da temporada. Em 2019, aí conseguiu fazer toda a temporada. E agora volta em 2021 com essa expectativa. O que será dele? Né? Então, é um outro cara que tem, de todos esses que a gente falou até agora, talvez seja um dos que tem mais um ponto de interrogação. Porque ele tem um retrospecto muito bacana, ao mesmo tempo que no passado recente já não é tão bacana assim. Na real, todos os jogadores que a gente citou tiveram problemas com lesões até graves nas últimas temporadas. Por isso, então, além da questão da idade já ser mais avançada, né? O Wright, no caso, tem 32 anos, também tem um retrospecto de lesões que acaba não tornando ele tão atrativo assim, para as equipes, mas eu concordo. Eu acho que ele foi um dos pilares, né, da defesa dos Seahawks, uma das melhores nos últimos anos. E é engraçado como os caras que foram marcantes para a história do Seattle acabaram saindo de formas até meio negativas, como o próprio Richard Sherman, que trocou e foi para os Niners. O Earl Thomas também saiu assim, foi meio bagunça assim, ele acabou tretando com a comissão e acabou saindo. Então, era interessante porque tinha ele e o Bob Wagner, que eram os pilares, assim, os caras que permaneciam durante anos, né, desde aquela época lá, no início, né, quando o time brigou por Super Bowl, foi campeão e foi vice-campeão em 2013 e 2014. Até hoje eles permaneceram e eram meio que as referências, e aí ele agora possivelmente vai sair, e eu estava conferindo aqui as opções, e não é um grupo de linebackers assim tão sólido. Tirando o Bob Wagner, que é também ao Pro, né, Pro Bowler, um cara muito confiável, tem o Jordan Brooks, que se espera muito dele, mas aí tem outras opções que seriam o quê? O Cody Barton, o Boy Curvin, são os caras, assim, mais ou menos, assim, bem mais ou menos, não dá pra dizer que são confiáveis. Por isso que eu acho que seria interessante trazer ele de volta para dar mais experiência e realmente uma segurança, apesar de, como foi dito, ele já não é mais o mesmo, já caiu as suas médias, né, a nota de cobertura de passe decaiu muito nos últimos anos, que eram os pontos fortes dele, um cara que sofreu com lesões, mas para ter um pouco mais de segurança no setor, eu acho que seria interessante recontratá-lo, ou então, no estilo for os Seahawks, outros times, como o Jonas trouxe também os Chiefs, seria uma adição bem interessante para várias equipes. Eu acho então que a grande questão, sendo realista, então, né, falando do KJ Wright, não importa onde ele vá parar, eu imagino que ele vai receber assim um contrato mínimo para o veterano, tá? Então, por mais que exista todo esse passado e esse respeito, assim, não dá para fechar os olhos que hoje o papel dele, por exemplo, se ele for para os Chiefs, que é das especulações mais recentes, é mais esse papel de experiência mesmo, né? É mais nessa possibilidade de estar junto ali no plantel dos Chiefs em dar mais experiência, né? Para quem, se não me engano, os Chiefs trouxeram alguns jogadores, alguns linebackers agora. Eu não vou lembrar certinho qual era o nome dos linebackers que os Chiefs trouxeram, mas tem o William Gay Jr., né? Tem também o Nick Bolton, se não me engano, Nick Bolton, que são que são linebackers que precisam, né, de uma boa referência agora. Então é mais para isso, né? Realmente não é que vai chegar e vai fazer alguma diferença assim exponencial em qualquer defesa e nem mesmo na do Seahawks. Os Chiefs renovaram um grupo de linebackers, né? O Willie Gay Jr. Escolha de segunda rodada de 2020 e o Nick Bolton escolha de segunda rodada deste ano. Isso. Então, dois jogadores jovens que são o futuro da posição, mas como dito, seria interessante ter alguém para liderar e para orientar esses jogadores em campo. Outro cara experiente também, que já teve um passado melhor do que o presente, é o Melvin Ingram, terceiro, o edge rusher que jogou pelos Chargers, né, nas últimas temporadas.
mas os últimos anos foram bem deprimentes, porque também sofreu com lesões. A gente sabe que a defesa dos Chargers como um todo é um celeiro, digamos assim, de lesões, que é impossível todo mundo se manter saudável, e o Melvin Ingram foi um dos caras que mais sofreu com lesões, também já tem 32 anos, e é cotado muito nos Chiefs, a gente acabou de falar dos Chiefs também, os Chiefs são um dos possíveis destinos, assim também como tem rumores fortes dos Giants interessados no Ingram. Aqui a gente tá falando de um cara que é a especialidade mesmo, assim, daquele de defensive end mesmo, assim, o edgezão da massa, é de sacar. É um cara que, para quem curte fantasy, para quem acompanha, assim, para quem já jogou o fantasy com jogadores de defesa, tê-lo em algumas temporadas passadas, tipo 3, 4 anos atrás, era muito importante, porque ele realmente é um dos caras que mais é efetivo no quesito, né? Mais efetivo aí no fundamento, em fazer pressão, em ter, dar hits, né, no quarterback. Então, ele tem essa força, ele tem toda essa potência. Lógico que o último ano de 2020 é o que deu uma guinada, né, nesse momento em que ele se encontra, mas em todo momento dele, desde da época de San Diego Chargers, né, agora em Los Angeles também, ele sempre foi essa peça de botar uma pressão e era bastante efetivo. É interessante de pensar que agora a equipe dos Chargers tem um head coach defensivo, né? Tem um head coach com uma mentalidade defensiva e que poderia, de alguma maneira, também aproveitá-lo caso ele ainda fique mais tempo aí no mercado. Porque não é uma peça, aí sim, o Melvin Ingram para mim não é uma peça que você possa deixar passar assim com tranquilidade. Só se a equipe estiver realmente muito segura com os seus defensive ends. Se estiver realmente, com a solidez em edge e não precisa de um acréscimo de peso. É assim que eu encaro o Melvin Ingram. E até os Chargers, né? Eu tava lendo agora um portal que cobre o Chargers especificamente, estava dizendo que não se descarta uma volta dele lá para Los Angeles, porque ele saiu, ele ganhava 14 milhões, ele tinha 14 milhões garantidos na última temporada, saiu porque era um salário realmente muito alto. Só que agora não. Só que até agora os Chargers não trouxeram ninguém pro lugar dele, não é como se o time tivesse melhorado, então de repente até uma volta lá dos que não foram pode pintar em Los Angeles. E tem até boatos recentes de que outro time de Los Angeles poderia estar interessado, poderia tentar trazê-lo. Inclusive o Aaron Donald chegou a dar uma entrevista dizendo que adoraria jogar com ele, né, se os Rams trouxessem ele. Seria um baita reforço para essa defesa dos Rams, que perdeu algumas peças importantes na última free agents, mas é um cara que pode dar um upgrade. Não sei o que o Jonas acha, mas imagina só Aaron Donald e o Melvin Ingram, os dois saudáveis, né? Importante se manter saudável no auge, seria assustador. Seria muito bacana, com toda certeza, sim. Porque é isso que eu digo. Ele tem aquele negócio que a gente fala que é tão importante na linha defensiva. Quando o cara está em campo, se ele não tem os números mais importantes, a gente via, por exemplo, comparar com qualquer outro jogador com o Aaron Donald é bem complicado, mas quando ele não tem um número, por exemplo, em sec, em pressão, é porque ou ele está tendo uma marcação dupla e dá oportunidades para outros jogadores da linha se destacarem. Então, com o Ingram é mais ou menos essa pegada. Ele ainda é um jogador que atrai bastante atenção. Ainda é um jogador que, estando presente, que vai sim dar uma chamada. Claro, agora a gente está falando também do outro lado, tem o Joseph Day, que tem feito uma temporada passada também jogou muito bem, se mostrou bastante sólido aí no lado esquerdo, né, da linha defensiva, e do outro lado Aaron Donald, mas, com certeza ali, ele entrando e ainda dando mais experiência para essa linha defensiva e para a defesa de modo geral, né, dos Rams, que trouxeram mais jogadores defensivos nessa temporada, também outros nomes de peso. Poxa, seria muito bacana. Seria realmente, não dá para se descartar, porque é um jogador que ainda, ao meu ver, tem o que dar ainda em alto nível. Bom, antes de a gente continuar falando sobre outros free agents de alto calibre, vamos para o nosso momento merchan agora. Aproveite para acessar o nosso site, o tokiteco.com, onde você encontra vários textos, tanto sobre NBA como sobre NFL. O NFL ultimamente mais parado, né? Agora, free agent está
a free agent, perdão, a off-season. Não tem tanta notícia assim, não tem nada tão relevante, mas a gente promete que vai sair texto logo mais para dar uma movimentada no site. Mas a NBA tem texto novo toda hora, inclusive saiu hoje, né, texto novo falando sobre a prévia da final do Leste, nos playoffs, né, da NBA. Aproveite também para acessar nossas redes sociais. O Twitter e Instagram são @Toquiteco e o Facebook, facebook.com/Toquiteco. Lá então você encontra todas as nossas produções, qualquer notícia que sai lá, né? Então, e também para conversar com a gente, para trocar uma ideia, só chamar então nas nossas redes, no Instagram e também Twitter, qualquer outra, sua rede de preferência. Temos também a nossa newsletter, né, em tokiteco.substack.com, onde você encontra um resumo das principais notícias da semana do basquete e do futebol americano, tudo que você precisa saber em um único lugar, sempre na sexta-feira de manhã, de graça, você não paga nada e fica sabendo de tudo que rolou durante a semana nesses esportes. Tem também o nosso podcast, que você já conhece, que pode ser ouvido tanto no Spotify, na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Stitcher e em qualquer outra plataforma de áudio, assim também como o YouTube. A gente tem nosso canal lá. Aproveite, caso você não seja inscrito ainda, e se inscreva, dê essa moral, se inscreva, dê essa moral pra gente, dê também um like, ative as notificações e compartilhe com seus amigos, que a gente agradece demais. Agora, voltando a falar sobre agentes livres ainda no mercado, próximo nome, a gente comentou sobre ele semana passada, eu acho, né, rapidamente. Foi. O polêmico Le'Veon Bell, que após aquelas declarações não muito agradáveis sobre os Chiefs, falando dos problemas com o Andy Reid, por enquanto não tem time ainda, não estou dizendo que seja por causa disso, mas é um cara um pouco controverso que nos últimos anos foi mais notícia pelo que ele faz fora de campo do que dentro de campo, por enquanto então, sem um time, mas possíveis destinos, equipes interessadas, teremos aqui na lista então Bills, Dolphins e até mesmo Patriots, né? Vários times assim, mas nenhum desses rumores é mais recente, né? Todos já de mais tempo, mas é um cara que ainda tem espaço na NFL se ele se mantiver concentrado, né? Se manter focado em campo. Eu não sei, cara. Eu já tenho algumas dúvidas em relação a isso, porque ele já falou que não quer mais jogar pro Andy Reid, né? Ele falou publicamente, a gente falou sobre isso no podcast passado, inclusive, nas rapidinhas. Falou publicamente, assim, meio que do nada. Ninguém nem imaginava que podia ter um atrito ali. Aparentemente deve ser algo realmente da pouca utilização dele nos Chiefs. E agora, fazendo uma retrospectiva, né? É impressionante a capacidade que ele tem de se auto-boicotar, né? Porque ele surge como um running back promissor lá nos Steelers, vai bem e tudo mais, forma um bom time com um bom time dos Steelers ali da primeira metade ali dos anos 2010, por ali. E dali em diante ela ladeira abaixo, né? E nunca ou quase nunca, uma lesão muito grave, uma coisa assim. É uma polêmica aqui, uma polêmica ali, uma frase aqui, uma forçação de troca aqui, um salário recusado aqui. Então ele não foi nada de azar, digamos assim. É sempre algo que ele se autodestrói. Por isso que eu tenho dúvidas. Claro que acho que algum time ainda vai querer pagar por ele nessa temporada. Parece bem claro isso. Mas parece que também, ao mesmo tempo, a cada ano que passa, menos times têm vontade, né, de tentar resgatar aquele Le'Veon Bell que parecia muito promissor há algum tempo atrás. Eu queria fazer uma comparação e aí, sei lá, vai me doer um pouco, né? Mas eu vou tentar, só para tentar, tipo assim, realmente ilustrar, né? O Le'Veon Bell, ele começou a temporada muito bem lá em 2013, né? Ele foi um cara que, poxa, ele saltou aos olhos de muita gente, realmente, assim, em jardas e principalmente no perigo que ele era também, fazendo recepções, né? Era um cara que também tinha uma habilidade muito boa lá nos Steelers em fazer recepções, em conseguir também se desvencilhar. Foram 83 recepções para 854 jardas e 3 touchdowns pelo ar.
Isso em 2014, acho mesmo, né? Um ano depois quando ele entrou. E isso, cara, ele tinha, 22 anos. Você entende? Com 10,3 jardas por recepção. Então foi uma parada realmente que saltava aos olhos. E aí depois ele teve o terrível ACL, né? Destruído em 2015. Ele ficou fora. E aí voltou em 2016 também, fez uma temporada em nível ao Pro. 2017 e aí depois a gente vê ele indo para os Jets. Cara, é impressionante como que ele também saiu da mídia, né? No sentido assim, no sentido positivo. Ele realmente caiu daquilo que ele tinha no início da carreira dele, passou por essa lesão. Da mesma maneira como ele cresceu muito rápido, ele também assumiu um papel secundário muito rápido e que eu acho até ingrato para um cara do potencial que ele tinha. Ele tomou umas decisões erradas, eu acho. Por exemplo, ir para o Jets. Ao meu ver, assim, ali e não digo nem assim, porque ele foi para o Jets, mas porque ele era um cara que ainda tinha um prestígio daquilo que ele fez. Ele poderia ter exigido alguma coisa a mais. Não sei se por questão de o agente que agenciava ele, enfim. Mas ele poderia ter exigido, poderia ter prometer o mundo, né? E nunca se deu bem com a Dan Gaze. Aí que tá o Paranauê. Então, ali ele se queima mais, vai para os Chiefs numa situação em que ele não seria o primeiro, de maneira alguma, né? Não seria o primeiro ali. Só que ele ainda tem, por aquilo que ele fez, essa possibilidade de ser um running back na rotação, não mais o running back principal. Não vejo nenhuma equipe que hoje que poderia colocá-lo, já não é mais um running back para ser um running back principal. Mas, como eu disse, fazendo um paralelo que vai me doer, é um pouco mais recente. Por exemplo, o Todd Gurley, ele tem alguns dos seus problemas no joelho, crônico, né? Tem algumas notícias mais recentes, que ele está bem próximo de fechar com os Ravens. Eu não vi se já fechou, até perdão, mas existem alguns boatos de fechar com os Ravens. Mas é um outro running back que também saltou aos olhos muito rápido, né? Quando ele foi draftado em 2015, ele fez uma temporada imensa em 2017, em 2018. Depois, quando ele saiu dos Rams pelo problema dele no joelho, também foi caindo de produtividade. E é um outro caso que, se não cuidar bem da carreira, se não tiver um bom agenciamento, também pode se queimar de uma maneira que até alguns hoje falam que o Le'Veon Bell poderia se aposentar, tá ligado? Realmente parar de encher o saco e se aposentar. Não queria falar tanto assim dele, mas acabei que eu tive que tentar construir a narrativa um pouco mais complexa em torno do homem. Vamos falar então do Todd Gurley, que é outro cara, um ótimo jogador, um dos melhores da liga nos últimos anos, no passado recente, mas por conta da grave lesão no joelho, acabou perdendo espaço, né? Saiu dos Rams, foi para os Falcons, teve uma temporada ok, mas também não conseguiu se estabelecer em Atlanta, saiu de lá, e aí teve rumores nos Lions, e umas recentes, então, falando que ele vai para os Ravens, e para ser um cara de rotação, né? De sair do comboio de running backs, porque eles têm o DK Dobbins, que deve ser o principal running back do time, mas o Gurley não pode ajudar bastante, ser um cara assim, com umas meia dúzia de corridas por jogo, tem um certo espaço. Não sei se os Ravens seria o destino perfeito para ele, porque já tem bons corredores lá, mas é um time de alto calibre que vai brigar por coisas grandes na temporada, então o Gurley pode ir por lá com essa ideia. Mas é triste ver jogadores que eram promissores, eram referência na liga e acabaram decaindo, perdendo espaço, ou por lesões, ou então por, como disse antes do Bell, escolhas erradas na carreira. E é uma posição ingrata, né? Running back é bem isso, que se sujeita a uma pancada e pum, uma pancada pode realmente detonar ou agravar um problema que tinha, né? O problema do Todd Gurley não foi nenhuma lesão assim em jogo que tirou ele de muitas temporadas, mas um agravamento de uma coisa que já vinha assim, desde sempre, né? É tipo uma artrite no joelho, não sei se é essa que é bem a parada, mas é um negócio que limita ele sim a movimentos e que foi se agravando nas últimas 2 temporadas quando ele estava lá na equipe de Los Angeles. Mas, né, alguns veem até como desnecessário ele indo para os Ravens, porque tem o Dobbins, o Edwards, o Hill, o Justice Hill, mais o Lamar Jackson. Então, assim, corrida não falta. Se ele fosse, pelo amor de Deus, eu realmente tenho... É bizarro o que essa equipe poderia fazer no sentido de corridas. Porque, lembrando, o Todd Gurley, ele tem esses problemas, mas ele é
um dos melhores running backs, assim, inteligentes, entende? Assim, de poder ter experiência, ele tem bons movimentos, né, principalmente em screen, principalmente para sair por fora das linhas. Então, seria um acréscimo bem interessante, ao mesmo tempo que não sei se é o ideal para a carreira dele, né? Para o bem dele, entende? Cair ali, ele não seria o principal de maneira alguma. Para fechar, então, a nossa cota de free agent, já tem mais nomes para a gente comentar, caso vocês quiserem destacar mais alguém, mas eu gostaria de falar sobre o Brian Poole, o cornerback ex-Jets, um cara ainda mais jovem, né? Ele tem apenas 28 anos, os demais que a gente comentou já todos na marca dos 30, e o Brian Poole, um cara mais jovem que teve uma excelente temporada de 2020, ele assinou um contrato de apenas 1 ano com os Jets, foi muito bem, né, como já comentei, terminou esse contrato e agora ele busca um contrato de vários anos, né, um contrato mais confiável, que dê estabilidade financeira para ele, de 4, 5 temporadas. E, como disse, é um nome bem promissor. Não é um dos melhores cornerbacks em primeira prateleira, mas um cara com bastante potencial e foi bem confiável nos Jets, foi a principal referência na secundária. E várias equipes necessitam de um corner. Então, acho que ele pode acabar indo para um Browns, um Cardinals, um próprio Falcons, que também tem. Ou até mesmo voltar para os Jets, né? Caso eles queiram investir. Vai ser um pouco mais caro agora, como disse, ele busca um contrato sim, para dar estabilidade financeira, mas mesmo assim, um nome bastante interessante que pode agregar bastante para os times, porque ainda tem muito futuro. Exatamente. Eu acho que assim, até a escolha mais lógica para a carreira dele seria voltar para os Jets, seria tentar ali realmente se estabelecer nos Jets, porque ele tem um carinho e tem essa equipe que agora vai prezar por uma defesa, né? Obviamente vai ter um carinho especial pela defesa, mas eu estou até vendo aqui uma estatística, né? Diz assim que a única questão dele, por mais que ele seja esse jovem, ainda é a questão da durabilidade. Ele começou 17 dos 32 jogos possíveis, 23 jogos durante todo o período com o Jets. Eu achei que ele se refere a essa estatística aqui nas últimas 2 temporadas. Então era um cara que pelo menos precisa 17 de 32 jogos, né? Metade de uma temporada, né? Se o Jets fosse para playoffs também, né? Então um jogo a mais do que uma temporada regular. Agora, né, é uma temporada inteira, mas mesmo assim é essa durabilidade dele. O time pode realmente contar com ele no sentido saúde, mas, né, claro, ele tem estatísticas boas no tempo em que ele joga. Isso. Acho que agora então a gente pode ir para a nossa próxima pauta do podcast, ainda falando sobre cornerbacks, mas agora não sobre free agents, e sim jogadores que estão em uma franquia, estão bem consolidados, mas que não estão felizes também, né? Na situação atual, e estamos falando sobre Stephon Gilmore, cornerback dos Patriots, o cara que foi Defensive Player of the Year em 2019, né? E um dos pilares, um dos principais jogadores da posição nos últimos anos, que busca um contrato novo, né? Um contrato mais confortável com os Patriots. Os dois lados fizeram pouco progresso, né, durante a off-season, então ele não participou, né, do minicamp, não compareceu por conta disso. Os Patriots estão negociando, né, mas não é nada tão certo. Então a gente está tentando justamente prever o que pode acontecer. Eu acho bem possível que ele continue em New England, mas também se ele quiser sair, acho que destinos não faltarão, porque é um cara que de primeira prateleira e várias equipes precisam, como a gente já comentou, reforçar a secundária, principalmente a posição de cornerback, times que vão brigar por Super Bowl, por pós-temporada, e o Gilmore seria assim um upgrade enorme. Sim. Mas pode falar. Não, eu ia dizer que e ele tem razão realmente nesse mini protesto dele, porque assim, é um salário baixo, claro que já estava previsto em contrato, então não é nada que ele tenha sido sacaneado pelos Patriots, nada nisso. Mas é um salário baixo realmente para um cara que foi o defensor do ano em 2019. Então, 7 milhões, né? 7, eu não sei se falou aí. Eu não sei se você falou. 7 milhões, isso. Boa.
pode deixar passar. 7 milhões e ele quer um salário maior, né? Eu li em algum lugar que era algo em torno de 14 milhões, algo nesse sentido. Se algum eu acho que até mais, né? Porque a ideia dele era um padrão assim, top 5 na posição, que hoje está em torno de 16, 15 milhões. Isso, que até tem exemplo do Slay, né? Do Darius Slay, que foi trocado, enfim, renovou o contrato faz pouco tempo. Também mais ou menos na faixa etária do Gilmore, e também está lá ganhando um salário bem mais alto que ele. Então, vendo a concorrência, vendo os jogadores da mesma posição que atuam em outros lugares, ele faz ali o seu protesto. Os Patriots poderiam multá-lo, né? Poderiam multar por 50 mil, se eu não estou enganado. Isso eu achei que quando começarem os training camps, né? Quando começarem os training camps, acho que cada falta isso, é bem isso. Eles poderiam multar, mas aparentemente não sei se vai ser um caminho que os Patriots vão querer tomar, porque o Bill Belichick, inclusive, deu uma entrevista coletiva dizendo que meio que já esperava que ele não fosse aparecer, né? Não foi exatamente uma surpresa para eles, porque todo mundo sabia dessa insatisfação salarial e todo mundo sabia que ele ia exigir mais dinheiro e se os Patriots não oferecessem alguma coisa ia acontecer. Ainda acho que ele vai acabar renovando, né? Vai acabar renovando, né? Ganhando um novo salário, vai ter um aumento ficando lá em New England. Não vejo os Patriots tentando uma troca, até porque não ganhariam muita coisa, né? Em cima do Gilmore, que teve problemas de lesão na última temporada. Eu acho que esse ponto aí começando então de trás para frente, esse ponto que o Juan falou que não ganhariam muito, é uma coisa de se questionar, mas também eu posso até imaginar, né? É um outro que passa da faixa aí dos 30 anos, e aquele caso do Richard Sherman que eu falei no início, né? É uma posição que precisa de muita potência. E os outros times vão se aproveitar disso. Se quiserem alguma troca, se quiserem oferecer alguma coisa, eles obviamente vão se aproveitar disso. E às vezes os Patriots nem conseguem receber um valor tão alto assim em escolhas de draft ou em outros jogadores novos por um cara que é importante, por um cara que ele faz parte do esquema defensivo do Bill Belichick. E o Bill Belichick, ele não vai ceder, né? Eu imagino que assim, se você gostar muito do Gilmore, que não é característica dos Patriots, e haja visto Tom Brady, né? Não é característica dos Patriots ceder a pressão de nenhum jogador. Então, seria muito mais negócio realmente pro Gilmore acordar e ficar por ali. Ele quer um salário alto, se não me engano, a faixa de salário da franchise tag, né, que é até uma base boa que a gente pega desse ano para cornerback, era 15 milhões. Eu não imagino nunca que ele vai conseguir chegar nessa pretensão salarial. Mas, porém, todavia, no entanto, ele vai precisar se organizar até os training camps começam. Vixe, agora me fugiu quando vão começar os training camps. Mas que até esse momento a gente está falando dos primeiros treinamentos, se reapresentar a equipe geral. Tem vários jogadores que normalmente não aparecem, ele já é um cara experiente, então tá tudo dentro dos conformes. Mas, quando começarem os training camps, o Juan, ele bem destacou, existe uma multa de $50 mil por falta diária, né? Aí sim, aí começa a pesar e, obviamente, ele vai ter que tomar uma decisão até ali. Então, realmente, para o torcedor dos Patriots, pode ficar calmo, ao meu ver, fica calmo, porque tem ainda bastante coisa para rolar e para ele, para a carreira dele, eu imagino que seria muito melhor ele ficar nos Patriots. Bom, os training camps começam na última semana de julho, então tem mais um mês até lá. Mas eu acho que seria uma boa para os Patriots renovarem com ele, né? Acho que ele só tem mais um ano de contrato, se não me engano. O contrato vai vencer logo mais. É um cara já que vai completar 31 anos em setembro, né? Agora no início da temporada. Já bastante experiente, mas que ainda é um dos melhores cornerbacks da liga. Sim. Foi o melhor em 2019, ano passado até não foi tão bem, perdeu 5 jogos por lesão. E se for renovar, né, se os Patriots renovarem com ele, vai ser nessa faixa aí, porque ele é um dos melhores cornerbacks, então ele vai ser pago como merece, se ele for realmente renovado com os Patriots. Então os 15 milhões tranquilo vão para o bolso dele. A questão é se os Patriots estão dispostos a isso, tem condições financeiras para fazer, agora é praticamente da vontade deles, e se o Gilmore realmente bater o pé e não quiser participar dos training camps, não quiser se integrar novamente ao elenco, ou renova ou troca. E aí, só para a gente comentar aqui, também não acho que vai ser o caso, né, de uma troca, mas o valor dele, por conta da idade e por recentes problemas, então também físicos, seria um negócio assim, acho que primeira rodada esquece,
Então, um par de escolhas de segundo dia, assim, uma segunda rodada, terceira rodada, quarta rodada, bons valores já para ele. Eu acho que os Patriots podem tirar bom proveito disso. Por exemplo, o Darius Slay, que foi trocado para os Eagles ano passado, ele foi por uma escolha de terceira e quinta rodada, que foram mandadas para os Lions, que não é muita coisa. Eu acho que o Gilmore vale mais do que isso. Eu apostaria uma escolha de segunda rodada e terceira, talvez, ou quarta rodada. Dá para pegar até a questão do Julio Jones, né? Que foi uma escolha de segunda rodada e quarta rodada, que aconteceu agora há pouco. Claro, são posições bem diferentes, enfim, mas dá para ter uma noção de mercado a partir disso também. Para fechar mesmo, se tivesse assim, times que poderiam absorvê-lo e poderiam trabalhar com isso, o Browns, segundo aqui a CBS, existe 20,6 milhões no cap space. Aliás, os Browns, poxa, se traz ainda mais o Stephon Gilmore, tá maluco, né? Uma defesa realmente insana que eles estão montando ali, pelo menos no nome. Os Niners, os Colts e os Cardinals são aqui dos outros principais, segundo a CBS, com espaço de absorvê-lo. Isso. Mais alguma coisa quanto a esse assunto? Senão a gente pode nos encarar em... já quase 1 hora de podcast. Então, vamos para as rapidinhas para fechar, então, mais uma edição. A gente acabou demorando mais do que imaginava. Agora sim, então, falando sobre as notícias importantes, mas não tão importantes assim, da semana. Eli Manning de volta aos Giants. Era meio que previsto isso aí já, né? Não durei muito tempo. Ele voltou agora, mas explique a situação. Voltou como para a equipe de Nova York? Ele vai assumir o cargo de operações de negócios e engajamento com os fãs, né? Sendo maravilha. Bem específico. Assim, isso é bem comum, né? O cara que é um ídolo, se aposenta, e dali dá um tempo e volta para fazer um cargo qualquer ali, né? Tirou um ano sabático, só pra ficar suave. Fica de boa e aí vai se aposentar ganhando dinheiro, né? Vai se aposentar ganhando dinheiro. Claro, não sou um especialista no ramo de operações de negócio e engajamento com os fãs, mas imagino que não seja exatamente a função no front office mais decisiva pros Giants. Além disso, né, ele teve a aposentadoria do número 10, né? Daí o número 10 dos Giants está oficialmente aposentada, ninguém mais usa. Foi o número que ele vestiu, né? O Eli Manning fez história lá em New York. É emocionante, cara, realmente. E ele não vai ter problema para engajar ninguém, não, porque o homem, ele tem todo o carinho, né? O que ele propor ali, eu imagino que seja tipo campanha de marketing. Na minha cabeça, campanha de marketing, campanha de atrair mais patrocinadores e tal. Cara, ele é um expoente, não adianta, então... É que botar assistente de marketing ia ficar muito pouco, né? Pra ele criar tudo. Cria ali uma função para ele e boa, cara. É isso aí mesmo. Mais que merecido, cara. E o 10 ali dele, a cerimônia vai acontecer no dia 3, não, vai ser na semana 3, dia 26 de setembro, contra os Falcons, se não me engano, no MetLife Stadium. Vai ter toda a cerimônia da aposentadoria ali da jersey número 10. E o Eli Manning, ao contrário do que a cara possa indicar, é um cara muito carismático, né? Muito simpático, apesar de ter essa cara meio, sei lá, não sei, não é um cara muito amistoso a princípio, mas é realmente um cara... Quarterback bom tem que ser quarterback esquisito, cara de gente meio estranha. Isso ali. Aí, não, o cara que for bonito, assim, capa de revista, não é bom QB. Esquece, cara, esse que é a questão. Trevor Lawrence que se cuide, então. Tá louco. Olha só. Ele e o Zach Wilson, né? Zach Wilson, o QB da Disney. É bem isso. Perfeito. Agora, próxima notícia, então. O local né, da NFL Scouting Combine está aberto, então, para processo de licitação para todo o país, ou seja, possíveis sedes para os próximos combines. Então, é só as equipes se apresentarem suas propostas. Não temos nem para 2023, ou seja, daqui a 2 anos ainda não está definido. É isso. Quem estuda ou quem já passou por algum processo de licitação, sei lá, estudou em Universidade Federal, trabalha com algum órgão do governo, sabe como é que funciona, né? Põe lá teu nome, coloca lá tuas funções e tal, entra no edital e concorre aí, oferece as melhores condições para poder receber alguma coisa, né? E aqui receber alguma coisa seria receber o evento do Scouting Combine, que é um evento muito bacana, né? É tradicional também nos Estados Unidos, né? Os jogadores eles recebem um convite
para ir lá se apresentar no sentido assim, de fazer os drills, né? Você apresenta show de calouros. Não é tipo ir lá cantar, tocar um banjo. Tocar uma trombeta. Tipo isso. Não, é para lá fazer todos os exercícios, né? Ter esse aporte aí da mídia. E é muito bacana porque, costumeiramente nos últimos anos, né? Até quanto tempo já? Vixe, mas acontece lá em Indiana, né? Sempre tem acontecido lá há bastante tempo. E com isso, a ideia, pelo menos ali divulgada pelo Ian Rapoport nesta quarta-feira que a gente grava, é poder engajar mais outras localidades dos Estados Unidos, mais outras pessoas, outras empresas, outros fãs. Então isso é muito bacana também, eu vejo assim com bons olhos fazer um scouting combine mais itinerante. Lógico, a NFL também tem o seu Super Bowl itinerante, né? Por que não um evento que também é importante para os calouros ser itinerante assim. E falando em coisas importantes, no dia 2 de julho, no dia 20... Deixa eu perder aqui o dia. Mas, enfim, tem o dia aqui em que a NFL define, tem uma reunião que a NFL define, o dia 23 de julho, perdão, quando as inscrições para hospedar, então, o Combine de 2023, o Super Bowl 60 e o Super Bowl 61, mais o Draft de 2025. Então, dia 23 de julho, existem aí quando vai ser debatido aí os assuntos para se definirem muitas coisas das próximas localidades dos eventos da NFL. Então, daqui a um mês exatamente. E a última notícia, então, de hoje, a última notícia. A NFL determinou que os jogadores terão até o dia 2 de julho, às 16 horas, Costa Leste, né, importante, caso você esteja interessado, terão seu horário, então, para dar opt-out na temporada de 2021, ou seja, não participar. Jogadores estão considerados de alto risco à Covid-19, apesar de que boa parte da população já está vacinada, os Estados Unidos estão em uma situação bem mais confortável, mas mesmo assim, caso o jogador não queira jogar em 2021 e tem problemas respiratórios, problemas de saúde, esse jogador receberá então um auxílio de $350 mil para a temporada, enquanto que jogadores que optarem por não jogar, mas que não tenham nenhum problema, não tenham nenhum risco, são jogadores de alto risco, não receberão nenhum valor na temporada. Um valor próximo ali do auxílio emergencial que a gente recebeu aqui no Brasil, né? Algo em torno ali dos $350 mil por mês, mas enfim. Aqui não fala que é por mês, né? Deve ser um valor fixo. Mas realmente, você me falou. Eu acho que é pra temporada, hein? 350 mil por mês pra não jogar, ficar em casa. Deve ser temporada. Não, senão eu vou dar opt-out, vou tentar ver o que rola pra mim. Eu acho que o negócio é esse, tá ligado? Ia jogar esse ano, mas não vou. Deixa quieto. Não, mas falando sério sobre isso, realmente, ano passado foi pauta, né? Em tudo que era lugar dos jogadores que deram opt-out. Como que ficam os times depois disso? Teve times que tiveram perdas muito grandes, o próprio Patriots, né? Lembra a gente falar do Hightower, que volta nessa temporada, inclusive. Então foi muita gente esse ano. Imagino que seja bem menos, mas me parece mais uma decisão protocolar, porque assim, a gente ainda vive uma pandemia, né? Ainda lá nos Estados Unidos muito mais controlado que aqui, por conta da vacinação, principalmente. Mas ainda vivemos uma pandemia, então a NFL protocolarmente tem que oferecer esse tipo de auxílio, e faz bem, né? Porque realmente jogadores ainda que correm algum tipo de risco, né? Fazendo parte do grupo de risco, ainda tem todo o direito do mundo de não querer se expor. Isso aí. Bom, o Togteco vai ficando por aqui. Não se esqueça de nos seguir no Instagram e no Twitter, @Togteco. Também acompanhar nosso facebook.com/Togteco e de acessar o nosso site, togteco.com, além de assinar a nossa newsletter, togteco.substack.com. Ouça também nosso podcast sobre a NBA, né? Estamos falando sobre os playoffs, reta final já, finais de conferência. Siga também nossos perfis pessoais, o meu, @JonathanMomba, suas redes, Rua. @Rogrinhos no Twitter e no Instagram. Eu tenho uma dúvida: se a gente der opt-out aqui no podcast pra temporada, a gente ganha alguma coisa da NFL ou não? Acho que ainda não. A gente não conseguiu protocolar junto ali ao pessoal
todas as inscrições necessárias para conseguir receber da NFLPA. Entendi. Fica pra próxima, então. Fica, mas tem que colocar no próximo edital. Vai abrir, inclusive, dia 23 agora. Dá um opt-out na cobertura da temporada. E suas redes, Jonas? As minhas redes, @Jonas Faria no Instagram, Jonas Faria _ no Twitter. E eu não espero que esse comentário do Juan Gringues seja um sinal que ele tá pulando fora, hein? Safado. Não, é que, cara, que $350 mil, acho que por uma temporadinha. Dava pra bancar os funcionamentos, as pretensões do Tocuiteco tranquilamente, eu acho. A gente volta 2022 voando também. A gente volta. A gente faz um estúdio. 350 mil, a gente transmite NFL em loco. É isso. Essa é a meta. Um jogo por semana, assim, tranquilo. Isso. Perfeito. Foi pontual, Jonathan. Esse foi o ponto alto. Esse foi o ponto alto desse episódio. Obrigado por isso. Para finalizar, então, acho que agora a gente pode finalizar, né, tranquilamente. Muito obrigado a quem nos acompanhou até agora. A gente volta na próxima semana com mais um episódio do Toquiteco NFL. Até lá. Tchau, tchau. Cara, a gente simplesmente começou o Garbage Time no meio do... tá ligado assim? Olá, você que está aí no Garbage Time. Que situação. What a situation, já diria. What a situation. Que situação. E como é que tá o jogo aí da nossa NBA? Então, cara, agora deu uma desacelerada, mas antes estava num ritmo que ia acabar 11h30. Ia durar 2 horas o jogo. Excelente. Mas agora deu uma segurada. Breaking news aqui, ó. Minha mãe acabou de entrar no quarto falando que aos 99 o Brasil virou e ganhou o jogo. Isso. Eita, pega. Caiu tudo aqui. Aos 99. Aos 99. O quarto árbitro subiu a plaquinha até virar. E daí o Brasil fez aos 99, né? Foi. É brincadeira isso. Ninguém tira o título do Brasil. Acho que. Deixa eu ver. O Casemiro. A assistência do Neymar. Foi o Casemiro? Foi o Casemiro, mãe? Foi, mano. Confia no SofaScore aqui. Olha só. Essa geração SofaScore aí não dá pra confiar, não, rapaz. É cringe isso aí. Agora, momento crítica social aqui no... Aos cringes. O pessoal se baseia pra falar sobre o jogador na nota do SofaScore. Não, o cara... Como assim esse cara aqui é bom jogador? Mas ele só fez... Assim. Pelo amor de Deus, cara. Polêmica. Analisar jogador por nota do SofaScore, tipo, sem ter assistido no jogo. O SofaScore entende muito mais de futebol do que eu. Tá bom. O cara se deprecia de graça. Temos visões de mundo diferentes aqui. O cara se deprecia de graça, cara. Não, mas é que o robô ele faz o cálculo a partir das estatísticas do cara no jogo. Eu confio mais no robô do que em mim. Que eu fico atirado na cadeira. Eu não confio mais em nenhum robô do que em minha própria pessoa, cara. Pronto. O Jonathan não confia nem na família dele. Eu não confio nem na minha própria sombra. Imagina se nem na própria sombra. Tá louco, filho. O cara ele anda com uma lanterna atrás, tá ligado? Pra não fazer sombra aqui, assim. Tá louco, tio. Coisa impressionante. Tá maluco. Cara, acho que é isso aí, velho. É isso aí. Um beijo aí pra quem ficou até agora. Eu não vou pausar aqui não, estou mandando beijo. O Jonathan que tem que fazer. É isso então, acho que a gente encerra dessa forma tão bonita. Abrupta. Mantenham-se saudáveis, né? Keep safe. Respeitando as regras de segurança e de isolamento social e também hidratem-se. Sempre aqui, ó. Aliás, não me hidratei. Não tô me hidratando no momento. Vocês estão falhando. Nutella. Não sei se serve. Meu Deus. Aí não gatilho. Falou, tô descendo pra pegar Nutella. Deu gatilho agora. Assim a gente acaba com o podcast, de uma maneira doce. É isso aí. Tchau, tchau. Falou, galera.